Então, pessoal, vamos começar. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos. Meu nome é Yuri Moura, eu sou gerente de projetos de desenvolvimento urbano do ITDP Brasil. Coordeno, né, o trabalho da plataforma Mobile Campus desde 2019 e vou moderar hoje o webinar, o terceiro webinar da plataforma esse ano, que a gente está oferecendo para vocês. É um prazer ter vocês aqui. Esse é o primeiro webinar, é o terceiro webinar e é o primeiro que a gente está oferecendo de forma aberta para o público, né? A gente realizou mais 2 webinars esse ano, exclusivos para a nossa rede de estudantes e de ex-estudantes certificados, os nossos alunos aqui da Mobile Campus, como parte de uma estratégia mais ampla de capacitação continuada dessa rede. E hoje a gente vai tratar de um tema que é abordado em um dos cursos da nossa plataforma, o curso de Gestão da Mobilidade. O tema é Gestão da Mobilidade e Uso do Espaço Viário, como tornar o acesso à cidade mais democrático. Antes da gente iniciar o evento, eu queria só fazer um agradecimento especial aos nossos financiadores, o Banco Itaú e a Fundação OAK, por mais esse ano estarem nos apoiando no desenvolvimento e na promoção da capacitação em mobilidade urbana sustentável. E para iniciar a conversa, pessoal, acho que é importante a gente falar do problema dos congestionamentos nas nossas cidades. Eu acho que já é de conhecimento amplo, né, de reconhecimento, que o uso elevado, ou seja, o uso não racional do automóvel nas nossas cidades, vem causando uma série de externalidades negativas do ponto de vista social, ambiental e econômico. Só para trazer um exemplo para vocês, né, anualmente cerca de 40 mil pessoas morrem em função de ocorrências no trânsito, ou seja, atropelamentos, colisões entre automóveis, o que, além de ser uma tragédia do ponto de vista humanitário, também traz uma série de desafios do ponto de vista de saúde pública para os nossos governos nos diferentes níveis, né? Para o ano, por exemplo, para o ano base de 2010, a estimativa é que foi gasto no Sistema Único de Saúde cerca de 190 milhões de reais em função dessas ocorrências. Então, a gente está falando, além de uma tragédia humanitária, uma tragédia do ponto de vista de um desafio muito grande do ponto de vista de saúde pública, sem contar outros aspectos, né, outros impactos negativos do uso não racional do automóvel, relacionados à perda de produtividade econômica em função do aumento do tempo de deslocamento nas nossas cidades, problemas sociais com a perda de qualidade de vida, exclusão, né, de populações mais vulneráveis, enfim, das oportunidades essenciais à vida urbana, e questões ambientais também, como o aumento das emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para a mudança do clima, e também a emissão de poluentes locais, que também geram uma série de problemas do ponto de vista de saúde pública. Esse ano, o ITDP lançou uma publicação que trata especificamente desse tema, que é a publicação Gestão da Mobilidade para Cidades Inclusivas, cujo objetivo é discutir diferentes formas de tornar o espaço viário mais democrático a partir de estratégias de gestão da mobilidade. Então, o trabalho ele apresenta uma série de medidas capazes de reduzir a circulação de veículos motorizados particulares e, ao mesmo tempo, estimular cidades mais caminháveis, pedaláveis e saudáveis aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. É importante ressaltar que essa publicação ela já vem sendo desenvolvida pela equipe do ITDP, de diferentes escritórios, já há algum tempo, desde o ano passado. Parte do conteúdo dessa publicação ela foi utilizada para desenvolver o conteúdo do curso de Gestão da Mobilidade, que foi uma novidade que a gente trouxe para a Mobile Campus esse ano. Quem tiver interesse em dar uma olhada e se aprofundar em relação ao conteúdo da publicação, ela está disponível no nosso site. Inclusive, a nossa equipe vai compartilhar o link para o acesso para quem quiser acessar já nesse momento a publicação e dar uma olhada. Então, hoje a gente vai ter, enfim, 2 participações super especiais aqui no webinar. A gente vai contar com a presença do Almir Gonçalves, que é assessor de projetos especiais na Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos. Almir, queria aproveitar novamente e te agradecer pela presença, pelo aceite do convite. É muito bom ter você aqui
compartilhando a experiência de vocês em São José. E também a gente vai contar com uma apresentação da minha colega Lorena Freitas, que é a nossa coordenadora de gestão da mobilidade no ITDP Brasil e é responsável também pelo desenvolvimento do conteúdo sobre o tema que, enfim, vem sendo oferecido para os nossos estudantes a partir desse ano. Falando rapidamente sobre o programa, tá, hoje do webinar. Então, após essa apresentação, a gente vai partir para as palestras, enfim. Vamos chamar primeiro a Lorena, que vai falar um pouco sobre o tema da publicação, que eu apresentei brevemente aqui para vocês. Na sequência, a gente vai chamar o Almir para fazer uma apresentação sobre o programa Zona Azul Eletrônica, que é um programa de estacionamento rotativo em São José dos Campos. Vai falar um pouco dos resultados e como esse recurso vem sendo utilizado no contexto do planejamento e da implementação, né, da mobilidade na cidade. Após as apresentações, a gente vai ter um momento de plenária, enfim, para que os dois possam responder perguntas enviadas pelos participantes aqui do webinar, e aí a gente segue para o encerramento. Algumas orientações rápidas, tá, pessoal? Se possível, indiquem seu nome e instituição na sua identificação aqui no Zoom, para a gente saber quem está participando, de que instituição vocês estão representando. Em relação às perguntas, a gente pede para vocês que compartilhem perguntas por meio da função de perguntas e respostas do Zoom. É um íconezinho aí que vocês podem acessar no menu, que é um QIA, Question and Answer, é uma função do Zoom que vocês podem compartilhar com a gente vai estar anotando, registrando e selecionando algumas perguntas para passar para os palestrantes no momento da plenária. O chat ele vai permanecer aberto, tá? Para que vocês possam se apresentar durante as apresentações e também interagir, enfim, com os demais participantes durante as apresentações. Então, eu vou encerrar aqui, então, a minha fala inicial e já vou passar o bastão para a Lorena. Bem-vinda, Lorena, e fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigada, Yuri. Obrigada, Almir, novamente, por aceitar o convite. É uma alegria muito grande, assim, poder estar participando desse evento hoje, né? A gente vem trabalhando nesse material já há bastante tempo, assim, e ver tanta gente interessada em discutir esse tema é realmente muito, muito bacana. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos resultados daquele estudo que o Yuri falou anteriormente, que é a Gestão da Mobilidade para Cidades Inclusivas. Algumas coisas que vão ser faladas aqui, a galera que já cursou o curso de GDM na plataforma já vai ter ouvido e vai ouvir de novo. E quem não cursou ainda, talvez seja interessante também dar uma olhada no material depois, porque é um material muito rico. Como o Yuri mesmo falou, ele foi feito numa escala global, pegando exemplos de várias cidades pelo mundo todo. Desculpa, gente, estou com um pouco de dificuldade técnica, por favor, relevem. A titia aqui é meio avó na internet. Não estou conseguindo passar para frente, Yuri. Consegui? Não consegui. Puxa vida, no teste funcionou tão bem. Foi, acho que consegui, hein? Acho que aprendi. A galera vai passar aí para vocês os links, tá, gente? Esse material, ele foi difundido de 3 formas, né? O relatório completo, tem um resumo executivo, que apresenta os principais destaques, né, do estudo, e também um infográfico, que tem um resumão do resumão das principais medidas de gestão da mobilidade que são tratadas no estudo. Então, introdução é o seguinte, galera, como o Yuri já falou, a gente tem muitos problemas de ordem econômica, de saúde pública, social, de emergência climática, tudo isso muito relacionado à quantidade de carro que tem nas ruas das nossas cidades hoje. A gente sabe que ao longo das décadas, né, as nossas cidades elas foram pensadas para garantir a fluidez do automóvel,
no passado se acreditava que quanto mais espaço você desse para o automóvel, melhor seria a fluidez, mais velocidade eles teriam, enfim. Hoje em dia a gente já sabe que quanto mais espaço você colocar, né, mais espaço viário você disponibilizar, mais carro você vai ter, e aí a gente vai continuar sempre nessa bola de neve, né, com cidades cada vez mais congestionadas, com um ar de qualidade cada vez pior. E então essas medidas de gestão da mobilidade, elas visam gerenciar um pouco essa demanda pelo uso do automóvel e também das motos, e além de gerar uma série de melhoria nesses indicadores, também pode gerar uma receita para o município que pode ser reinvestida na mobilidade sustentável. Quando o indivíduo ele decide que ele vai usar o carro, ele tem alguns custos que estão associados a isso. Então, ele vai ter aquele custo relacionado à compra, manutenção, vai pagar o IPVA, ele vai pagar pela gasolina, né, que agora é um custo, né, principalmente nesse último ano, um custo altíssimo, mas ainda assim é um custo que não dá conta de todo o impacto social que muitas pessoas usando o carro acabam tendo, né? A gente tem impactos que são ligados ao meio ambiente, né? Então, a gente tem, como o Yuri já falou, né, a ampliação das emissões de gases poluentes, isso contribui para as mudanças no clima, você tem a questão da poluição sonora, e também tem os efeitos sociais, né? Porque se a gente parar para pensar, todo mundo, a partir dos seus impostos, no caso do Brasil, por exemplo, de alguma forma financia o Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem um gasto tão alto como esse que o Yuri falou, no SUS, em função dos sinistros de trânsito. Sinistros é o que a gente costumava chamar de acidente, né? Mas acidente é a gente bater num copo e derrubar, né? Atropelamento não é acidente. Então, a gente passa a chamar isso de sinistro. A gente tem também a questão do tempo que é perdido nos congestionamentos, a qualidade de vida que se perde com isso. As vias expressas, elas têm um potencial muito grande de segregar comunidades, né? Então, assim, os custos que o usuário do automóvel paga podem até ser altos, mas eles não dão conta do impacto que o automóvel, né, que a opção por utilizar o automóvel tem na sociedade. E aí, perdão, e aí eu estou apresentando para vocês um infográfico que traz o resumo dessas medidas de gestão da mobilidade que são apresentadas nesse estudo. E é importante que a gente entenda que existem alguns tipos de medidas que vão demandar da municipalidade mais ou menos estrutura, né, que a gente está chamando aqui de capacidade. Que tipo de capacidade a gente está falando? Capacidade tecnológica, capacidade política, capacidade financeira. E aí, de uma forma geral, assim, né, introdutória, a gente pode falar que as medidas que não cobram do usuário do automóvel são aquelas medidas que são mais fáceis de serem implementadas, são aquelas que têm uma resistência menor e a implantação é mais tranquila, mais fácil. Já aquelas que tarifam já são um pouco mais complexas e precisam de uma capacidade mais robusta, né? E aí, o que a gente espera, né, como resultado dessas medidas, agora repetindo um pouco do que eu já falei, né, redução de congestionamento, melhoria do bem-estar, mais viagens feitas por transporte público, por transporte ativo, né, por transporte ativo entenda caminhada, pedalada, enfim, geração de receita para o município, garantir acesso da população à mobilidade sustentável, porque tem diversas pessoas que, infelizmente, não têm acesso à infraestrutura cicloviária, por exemplo, e mesmo ao transporte público, né? Então, o reinvestimento de uma receita gerada a partir de uma estratégia dessas pode melhorar essa condição de acesso. E aqui, nessa última carreirinha, está falando sobre as capacidades que eu já falei no slide anterior, né? Esse slide aqui está resumindo alguns dos destaques, né, dos resultados do trabalho, que eu vou passar aqui muito rapidamente com vocês. É legal que a gente entenda que as estratégias de GDM, elas não precisam ser implementadas sozinhas, elas podem ser combinadas num arranjo que seja interessante para o contexto daquela cidade, daquele município, e que, a partir dessa combinação, desse arranjo, tendo um impacto maior, positivo, né, existe uma tendência de reduzir os desafios que estão ligados ali à vontade política, desafios que estão ligados à garantia da equidade. Então, pensar nelas de forma combinada pode ser uma solução interessante também. A realocação do espaço viário para pessoas é, sim, uma estratégia de GDM, e é uma boa estratégia, como a gente já falou, né? Quando você tem uma capacidade menor, né? Menos recursos. A presença de alternativas de transporte é muito importante, porque a gente
precisa garantir que as pessoas tenham acesso à cidade, né? Mobilidade, transporte é um direito que a gente precisa garantir. Então, é fundamental que hajam opções de transporte público e transporte ativo para que a população possa, né, optar, ter opções, né, desistir do automóvel e optar por outra coisa. E nos lugares em que a capacidade é limitada, uma possibilidade é ir implementando as medidas de forma gradual, de maneira que, vendo um pouco do resultado, a população vá se interessando mais, e aí você consiga, aos poucos, ir tomando, assumindo estratégias um pouco mais complexas. E aí, agora, nessa parte da apresentação, eu vou falar de cada uma daquelas 3 colunas do infográfico, né, que falam das ações que demandam capacidade baixa, média e alta. Então, a gente vai começar com a realocação do espaço viário. Eita, passei direto. Então, a gente está apresentando essas 3 estratégias, né? Primeiro, a pedestrianização, que é muito comum em ruas comerciais, né? Então, essas ruas elas são fechadas para a passagem de veículos, e elas são só para as pessoas caminharem, porventura pedalarem, e isso é muito interessante porque isso aquece o comércio local, isso faz com que essas ruas se tornem locais de encontro, né? Torna essa parte da cidade um pouco mais humana, né? Os transit malls são corredores especiais para o transporte público, então você fecha uma via que antes era utilizada para carro para passar somente veículos de transporte coletivo, e as ruas completas são aquelas ruas que têm espaço para todo mundo, né? Que o automóvel vai ter o espaço dele, mas vai ser um espaço reduzido em relação ao que, né, o padrão de hoje, mas também vai ter espaço para o transporte público em vias segregadas, vai ter ciclovia, boas calçadas para circulação de pedestres. Falando um pouco dos resultados chaves da pedestrianização, a gente traz aqui o exemplo de Curitiba, né, que é uma rua comercial que viu o seu comércio se aquecer depois que ele, né, o tráfego de veículos foi fechado, e permite também o desenvolvimento de atividades culturais, a rua se torna esse lugar de encontro. Os transit malls, a gente traz aqui o exemplo de Nova York, né, que fechou uma via só para ônibus, e a velocidade média dos ônibus teve um aumento considerável, assim como a demanda pelos ônibus também teve um aumento, né? E aí, qual é uma preocupação que sempre se tem, né? Se eu fecho essa via aqui para passagem de carro, a tendência é que todas as outras vias vão começar a ter mais veículo, né? Podem ter problemas ali de congestionamento, né? Você vai migrar o congestionamento de uma via para outra. E, no entanto, o que aconteceu nesse exemplo não foi isso, né? O aumento da viagem nessas outras opções de via foram de até 3 minutos, o que é muito pouco, né? E teve também um aumento de usuários de bicicleta, ou seja, a partir do momento em que se deu a prioridade para o transporte público, ele se tornou mais ágil, a via se tornou mais segura, a tendência é que as pessoas utilizem o transporte público e também a bicicleta e a caminhada como forma de deslocamento. Então, assim, quando se tem opção, existe sim uma tendência de migração, né, modal. E resultados chaves para ruas completas, a gente traz aqui o exemplo de Barcelona, que é um dos exemplos mais famosos, né, que você tem aqueles blocões, assim, que os carros que entram ali têm que andar numa velocidade super baixa e a velocidade um pouco mais alta só no entorno. Então, a redução, né, por ser uma velocidade muito baixa, teve uma redução de 40% do tráfego nas ruas internas, né, e também teve uma realocação de espaço público, para espaço público, que antes era espaço viário, né, devolvendo e redemocratizando esse espaço. Falando sobre gestão de estacionamento, que é um pouco que o Almir vai falar para a gente depois também, né? A gente tem que pensar que a gestão de estacionamento ela precisa ser pensada de uma forma global. Quando a gente vai falar desse tema, a gente tem que considerar todas as vagas que estão disponíveis ali, seja nas vias ou seja fora das vias. Mas as estratégias, elas são diferentes quando a gente está falando dos estacionamentos que são nas ruas e dos estacionamentos que são em estabelecimentos. Quando a gente fala de estacionamento na via, é importante que haja uma tarifa, que seja cobrado um valor pelo tempo de permanência, né, do veículo nessa vaga, porque ele está ocupando um espaço que é um espaço público, né, e de forma ociosa, né?
Então, é importante que seja cobrado um valor, mas que não seja um valor tão alto a ponto das pessoas não utilizarem, porque a gente também não quer que essas vagas fiquem vazias, ociosas o dia inteiro, e nem tão baixa a ponto de você ter uma demanda muito grande, fazendo estacionamento em fila dupla, gente andando devagar, procurando vaga. Então, uma possibilidade é fazer o preço baseado na demanda, ou seja, nos horários de pico você tem um valor mais alto, e nos horários em que o movimento é menor, você tem um valor mais baixo, garantindo, assim, uma utilização média dessas vagas constante, né? E fora das vias, é importante que a gente discuta os limites máximos de vagas, né? Porque, né, que acontece normalmente, né? Você pega uma unidade de medida, por exemplo, unidade habitacional, cada apartamento, e você estabelece um limite mínimo, ou seja, cada unidade habitacional tem que ter pelo menos uma vaga. A ideia dessa estratégia é fazer o contrário. Cada unidade habitacional pode ter até uma vaga. Se tiver mais do que isso, então quem está construindo vai pagar por isso. E uma outra forma também de tarifar o estacionamento fora da via é estacionamento comercial, que é quando o comerciante oferece ali um estacionamento para os seus clientes e paga uma taxa para o município, que pode ou não ser cobrada do usuário do automóvel que vai estacionar ali. E por poder ou não ser cobrada, que a gente não pode afirmar que esse tipo de medida vai gerar um desestímulo ao uso do automóvel, né? Porque às vezes a vaga está sendo ofertada para eles de forma gratuita, mesmo com o comerciante pagando essa taxa para a prefeitura. Gente, desculpa, tá? Como exemplo, né, de estacionamento em via, a gente traz aqui o exemplo de Cidade do México. Eu vi que tem alguém de Cidade do México aqui hoje com a gente. Muito bacana. É um exemplo super interessante, né, que lá se observa uma redução dessas viagens que são feitas procurando vaga, né, de até 2 quilômetros por viagem, ou seja, uma redução muito considerável. E, consequentemente, uma redução também na emissão de gases poluentes. Também a rotatividade cresceu nas vagas e parte dessa receita, né, 30%, é reinvestida em melhorias nas calçadas e nos espaços públicos, o que é muito bacana porque a população vê o resultado daquilo. E aí pode ter uma aprovação maior. É muito importante que a população seja favorável e engajada, né, nessas medidas. Com relação à tarifa baseada na demanda, a gente traz aqui o exemplo de São Francisco, que é essa ideia, né, de você ter uma tarifa maior quando o movimento de carros é maior. Houve uma redução no volume de tráfego lá e um aumento da velocidade do transporte público, né, porque se tem menos carro na rua, o transporte público tem mais fluidez. Também teve, consequentemente, uma redução na emissão de gases de efeito estufa e um aumento na receita ligado aos estacionamentos de 1,9 milhão, seja, de dólares, né, ou seja, bastante dinheiro. E com relação aos limites máximos para estacionamento fora das vias, a gente traz aqui o exemplo de São Paulo. O que aconteceu lá em São Paulo, né? O que ficou definido lá? As construções que fossem ser feitas próximas aos transportes de maior capacidade, né? Eles teriam esse limite máximo de vagas. Isso fez com que esse custo, né, de construção se tornasse mais barato e também mais atrativo. E também houve um aumento de receita devido ao rastreamento digital da ocupação das vagas. E com relação à tarifa de estacionamento comercial, a gente traz o exemplo de Sydney, que teve um aumento na receita aí de 100 milhões de dólares australianos, e toda essa receita ela é direcionada para o transporte sustentável, então vai tornando o transporte sustentável cada vez mais atrativo e desestimulando o uso do automóvel, com base numa receita que não que é feita em cima do comerciante, né, do dono do estabelecimento, e não necessariamente do usuário. E sobre zonas de restrição de acesso, aí aqui a gente vai estar falando de lugares onde o veículo vai entrar, ou ele vai pagar uma tarifa, ou ele não vai poder entrar em áreas, né, determinadas. A gente apresenta também 3 estratégias. Tem uma estratégia que é a precificação por emissões, ou seja, o veículo vai ser tarifado de acordo com quão poluente ele é. Se for um veículo elétrico, ele não vai pagar nada. Se for um veículo que emita até determinada quantidade de poluentes, ele vai pagar uma determinada taxa. E dependendo do quão poluente for, e dependendo também dessa zona de baixa emissão, né, que é como a gente chama, vão ter veículos que não vão poder acessar essas áreas, né, se estiverem fora do padrão
que a localidade define como sendo o padrão máximo, né, de emissões. As zonas de tráfego limitado são zonas onde só podem passar veículos que são autorizados. Qualquer outra pessoa que decida passar por lá vai pagar uma multa bem alta, bem salgada. E a precificação por congestionamento, ela vai tarifar todos os veículos que acessarem uma determinada área da cidade. Geralmente é uma estratégia que funciona mais nos horários de pico, né? Então, nos horários de pico tem essa cobrança e é independente do carro ser elétrico, ser movido a combustão, todo mundo vai pagar para poder acessar essa área, que geralmente é o centro da cidade, onde existe uma concentração maior de atividade, postos de trabalho, enfim, de equipamentos culturais. A precificação por emissão, a gente traz aqui o exemplo da cidade de Londres, que é talvez a maior referência, né, quando a gente fala desse assunto, que lá eles implementaram uma zona de baixa emissão e agora eles estão implementando uma zona de ultra baixa emissão. Estão ampliando, na verdade, né, o raio dessa zona, chamada de ULEZ. E lá teve uma redução considerável de veículos altamente poluentes e, em consequência, redução da emissão de gases de efeito estufa e também uma melhora considerável na qualidade do ar, ou seja, o ar que a gente respira, né, reduzindo a pressão sobre o sistema de saúde, né, em algum nível. Zona de tráfego limitado, a gente traz o exemplo do centro de Madrid, que teve uma queda considerável também no volume de veículos, isso aí permitiu que a velocidade do transporte público fosse maior, né, e também uma redução dos poluentes atmosféricos, né, e de qualidade do ar. E, por fim, a precificação por congestionamento, a gente traz aqui o exemplo de Milão, na área C, que depois de 3 anos conseguiu reduzir as emissões de gás carbônico em 33% e tem uma receita de 30 milhões de euros, e dos quais quase 90%, 86% é utilizado para financiar o transporte público. Então, você tem uma fonte de receita para o transporte público que vem de outra coisa que não seja o usuário do transporte público em si, como é o que acontece em muitas cidades aqui no Brasil. E também teve uma área ali pedestrianizada, né, que teve no entorno de um castelo, não vou saber falar o nome porque eu não falo italiano, mas foi uma área que foi repensada para pedestres, né? E isso, enfim, gera toda essa melhoria de qualidade do ar, enfim, tudo isso que a gente falou até aqui. Bom, pessoal, é isso. No estudo vocês podem encontrar mais informações sobre né, cada um desses exemplos. E acho que é importante que a gente entenda que esse tema é um tema que precisa ser discutido, a gente precisa diversificar a receita do transporte público. E a gente precisa fazer isso de forma a não penitenciar mais ainda as pessoas mais pobres. Então, a gente precisa discutir isso no contexto Brasil, né? Era isso que eu queria falar. Vou aqui passar o bastão de volta para o meu amigo Yuri. Obrigado pela apresentação, Lorena, enfim, de todas essas estratégias, enfim, relacionadas à gestão da mobilidade nas nossas cidades. Antes de passar, enfim, o bastão para o Almir, só queria relembrar, enfim, para os participantes compartilharem as suas perguntas por meio da função Q&A do Zoom, né, o íconezinho aí, QIE, que tem aí no menu, que vocês podem acessar e mandar as suas perguntas. Eu vi que tem algumas pessoas levantando, enfim, a mão, né, durante as apresentações. A gente, a princípio, não vai estar abrindo o microfone, então, por favor, compartilhem perguntas e comentários por meio dessa função que a gente vai estar pegando e compartilhando no momento da plenária. Então, vou passar, então, a palavra, então, para o Almir. Mais uma vez, obrigado, Almir, pela sua presença, enfim, e sua participação hoje aqui no webinário, e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Yuri, obrigado a todos. Prazer estar participando deste evento. E vou tentar contribuir com um pouco da nossa experiência dessa parte de financiamento do transporte público com a nossa Zona Azul Eletrônica. Começando um breve histórico de como nasceu a Zona Azul Eletrônica. Na verdade, é uma necessidade que
já vem de mais de 20 anos essa democratização do uso do espaço público, do sistema viário, com autorização, já com a criação de uma lei municipal autorizando a concessão do estacionamento rotativo lá em 1997. E, inicialmente, a prefeitura iniciou esse trabalho por meios próprios, fazendo a gestão própria do estacionamento rotativo, fazendo a impressão dos cartões de estacionamento rotativo, dos tickets, né, do cartãozinho, e vendendo e fazendo toda essa gestão, tanto da sinalização quanto do controle e operação desse serviço. E foi um fracasso, isso que eu posso dizer para você. Por quê? Por causa da metodologia que era utilizada, incorria em muita fraude, evasão de valores, né? Tinha uma série de problemas. Por exemplo, o trabalho, os custos da operação eram em 12 mil por mês e a gente arrecadava 8 mil, porque a fiscalização era falha, a gestão da tributação, do recolhimento desses valores de tarifa era falho. Então, e a prefeitura, por não ter a expertise dessa área, em 2006 fez a primeira concessão onerosa desse serviço. A partir daí começou a evolução tecnológica do estacionamento rotativo, né? E desde o princípio, desde 1998, quando começou, todos os valores que são arrecadados aí sempre foram destinados ao Fundo Municipal de Transportes, e financiou, durante ao longo de todo esse tempo, várias obras e ações relacionadas ao transporte público. No início, muito mais voltado ao veículo do que atualmente, que hoje é muito mais voltado os investimentos do Fundo Municipal de Transporte são mais voltados ao transporte coletivo e aos modos ativos. Aí, ao longo dessa história, em 2019, tivemos a nossa primeira evolução com a utilização do celular e dos pontos de venda do ticket. Em 2012, o lançamento do primeiro aplicativo relacionado ao estacionamento rotativo. Em 2017, a implementação de um veículo OCR, que através de câmeras de monitoramento fazia todo o monitoramento do uso do ticket pelos veículos estacionados, a parte de fiscalização utilizando esse veículo. Em 2020, tivemos a nossa segunda concessão onerosa, que é o atual contrato, que é a Zona Azul eletrônica. A nova Zona Azul, como chamamos aqui, ela tem algumas coisas que são, no caso, a outorga inicial, que para essa concessão foi solicitada uma outorga inicial de 9,2 milhões, para que as empresas interessadas participassem. Teria que esse é o valor, não era o valor quem desse a maior outorga, mas sim é um valor inicial para participar. Esse valor de 9,2 milhões foi utilizado exclusivamente para a aquisição dos veículos leves sobre pneus da nossa linha verde, né, que vai ser um transporte de massa, um transporte coletivo de massa, que está sendo implementado, e a nossa previsão é em março de 2022 ele iniciar a operação na cidade, fazendo a conexão da maior região da cidade, da periferia da maior região da cidade, até o centro da cidade. A definição de quem seria a vencedora desse certame seria um repasse mensal. À época, foi solicitado um repasse mínimo de 15% da receita bruta oferida. A empresa que acabou ganhando a concessão, ela ofertou 38,5% da sua receita bruta oferida com a tarifa da Zona Azul, e que é o que recebemos atualmente. A tarifa hoje está em R$ 2,00, o valor do automóvel, é cobrado também a motocicleta, 50% desse valor, que é R$ 1,00. Nós atualmente dispomos de parquímetros, né, os terminais de autoatendimento espalhados por todas as vias da cidade, onde tem a Zona Azul. São 110 parquímetros espalhados, atendendo a 5.130 vagas. Né? Eles são autônomos, são alimentados por bateria. Eles também têm uma placa de alimentação solar, né, para esse sistema.
Também contamos com aplicativos e os pontos de vendas junto ao comércio, que é uma maior facilidade aos usuários para ter acesso e facilitar o pagamento desta tarifa. Hoje nós estamos em 65%, quase 70%, entre 65% e 70% das transações são feitas pelo aplicativo e pelos pontos de venda. 5.130 vagas, nosso horário de funcionamento é ajustado ao horário comercial, do comércio local e serviços. Bem, temos a parte do pessoal que é isento, né, os PCDs e a carga e descarga, mas sempre são isentos nas vagas específicas a ele, além dos veículos oficiais que são cadastrados no sistema. Contamos com 4 veículos de monitoramento dotados com câmeras OCR. Esses veículos são 100% elétricos, fazendo essa fiscalização. Temos bolsões de motos monitorados por câmera, painéis de mensagem variáveis, que dá informação, principalmente na região central da cidade, de maior rotatividade, de maior demanda por vagas, informando as vagas disponíveis aos usuários. Essas vagas também são georreferenciadas através de sensores instalados no chão, e um sistema automatizado também de monitoramento, que é os veículos ACR, integrado ao preenchimento dos autos de infração, similar ao que acontece hoje nos radares fixos hoje. As imagens são geradas e já geram um auto de infração, que ele é auditado por os agentes de trânsito, para posteriormente virar um auto de infração. Ou seja, otimizando antes, quando era sem esse sistema de informatizado, de OCR, toda essa tecnologia para fiscalização, para se ter uma ideia, para fiscalizar 3.000 vagas, a gente utilizava 16 agentes de trânsito para fazer toda essa fiscalização. Hoje, com 4 veículos, nós conseguimos fazer uma fiscalização eficiente com 5.100 vagas. Aqui um exemplo do nosso painel, a sinalização que nós temos do estacionamento rotativo. Os sensores, o parquímetro, que dá a informação da ocupação das vagas, ele não é utilizado para fiscalização, mas somente para o nível de ocupação. Com isso, conseguimos ter um mapa de calor também do nível de ocupação das vagas ao longo do dia e ao longo que gera vários gráficos de informação. O veículo OCR, né, tem um apelido aqui de guardião. Tem muita gente que chama ele de espião, a gente brinca, não conheço espião de crachá, né? Ele todo caracterizado, ele dispõe de 4 câmeras OCR, mais 2 câmeras que fazem a imagem de contexto, fotografando o veículo aonde ele está estacionado. E as câmeras OCR fazem a identificação automática aí das placas. Bem, a concessão onerosa, um pouquinho da informação da concessão. Os critérios da licitação foi a qualificação técnica, né? As empresas teriam que apresentar experiência na área, até mesmo para evitar pessoal que não tinha, os aventureiros, como a gente pode dizer assim, pessoas que não tinham experiência nenhuma. É um trabalho de suma importância, então necessitava de uma qualificação técnica para que a empresa fizesse a gestão desse serviço. A ortoga inicial, o valor utilizado na aquisição dos veículos leves sob pneus. Ao todo, nós adquirimos 12 veículos leves sob pneus, 100% elétrico, a primeira prova de um veículo superarticulado foi construído aí em parceria pela BYD, e no valor de 36 milhões de reais. Parte desse valor foi custeado com a ortoga inicial da Zona Azul. E hoje nós temos um repasse aí de 38,5%, que foi o maior repasse dado pela vencedora do certame. Na concorrência pública, nós temos uma série de documentos que estão disponíveis no site da Prefeitura, que podem ser acessados a qualquer momento por qualquer pessoa. Bem, na modelagem econômica financeira, que é algo primordial
para esse processo licitatório, onde entram os custos e a arrecadação prevista no sistema, para que seja demonstrado às empresas a atratividade de se elaborarem e fazerem, assumirem a concessão e desse serviço e controle de estacionamento ativo da cidade. Nos custos entra o ortógono inicial, no nosso caso, incluímos a sinalização por parte dessa concessão. Tem algumas cidades que a gente sabe que eles separam a concessão da sinalização, a sinalização dessa concessão, e aí acabam assumindo, mas nós preferimos que a empresa também assumisse. Tecnologia, equipamento, publicidade, funcionários, repasse mensal e a taxa de retorno da empresa. Em contrapartida, na arrecadação, entra o número de vagas, o valor da tarifa, essa rotatividade que ocorre ao longo do dia dessas vagas, o nível de ocupação, uma taxa efetiva que é um cálculo que é feito entre a rotatividade e o nível de ocupação, receitas acessórias que pode ser a empresa pode adquirir essas receitas acessórias através de um exemplo de publicidade, de exploração publicitária de alguns itens, e o reajuste tarifário, que também tem que ser previsto dentro do contrato. Por quê? Um exemplo, São José dos Campos, em 2012, nós tivemos um reajuste, era R$ 1,20. E para esse novo contrato, fizemos um estudo com relação ao reajuste tarifário, nós tínhamos o menor valor da Zona Azul do Brasil, e congelado há quase 10 anos. Então, isso dificultaria, se não houvesse uma regra de reajuste tarifário, isso afastaria até mesmo as empresas interessadas em operar a Zona Azul na cidade. Aí o reajuste tarifário, a gente fez uma conta muito simples, pegou esse valor de 1,20 e fez o reajuste desde a última a data, que foi em 2012, considerando em 2019, que foi quando foi concebido esse edital, e à época, outubro de 2019, se fosse feita a correção pelos índices vigentes aí atuais, a tarifa estaria em, no mínimo, R$ 2,32. E num benchmark que fizemos com outros municípios, principalmente com os mais de 300 mil veículos na frota da cidade registrados, nós tínhamos o menor valor. Né? Um exemplo, Piracicaba, R$ 2,00 à época, em 2019, era R$ 2,00 a hora. São Paulo já era R$ 5,00 a hora. E assim, a gente demonstrou a necessidade de se ter esse de reajuste tarifário. Bem, a destinação dos recursos. Ele é exclusivo ao Fundo Municipal de Transportes, a aplicação é exclusiva em mobilidade urbana, não pode ser utilizada na saúde, não pode ser usada em educação e nenhuma outra área. A outorga inicial, ela financiou parte dos veículos leves ou pneus da linha verde, e o repasse mensal, ele não tem uma destinação exclusiva na mobilidade. Algumas cidades adotam, por exemplo, o que vem da Zona Azul é exclusivo para o sistema cicloviário. Esses valores do repasse mensal, eles são destinados no Fundo Municipal de Transporte. Aí, dentro do Fundo Municipal de Transporte, ele pode ser utilizado tanto para construção de rampas de acessibilidade, construção de travessias elevadas, ou manutenção e ampliação das ciclovias da cidade, ou até mesmo em manutenção dos pontos de abrigos do transporte público. Então, ele não é engessado numa única função. Isso dá uma flexibilidade, mas é assim, a visão da gestão é que o Fundo Municipal de Transporte ele financie e favoreça sempre o transporte público e os modos ativos. Bem, isso aí é um panorama da receita da Zona Azul nos últimos 6 meses, os valores. Implementamos 100% da Zona Azul em março deste ano. Viemos num processo de implantação 100%. E estamos vindo numa crescente de receita, né, de arrecadação com a Zona Azul. Estamos abaixo do previsto, muito por conta da pandemia, porque muitos serviços, comércio, a dinâmica do comércio mudou muito. Quem tinha restaurante, um exemplo, presencial, ficou só no delivery. Tem muito home office, então houve uma série
de mudanças de cultura dentro do comércio que afetaram diretamente o estacionamento rotativo, o desempenho. Esse aqui é um exemplo dos 2 milhões que foram arrecadados nos últimos 6 meses, 877 mil foram destinados ao Fundo Municipal de Transporte. O restante desse valor é para custear toda a operação que fica com a empresa, tanto sinalização, operação, manutenção dos equipamentos e até mesmo das tecnologias. Agora um pequeno panorama do transporte público de São José dos Campos, fazendo um paralelo com relação ao que é arrecadado e o que temos hoje no transporte público, para mostrar a vocês. Nós temos a quantidade de passageiros transportados. São José dos Campos hoje tem 104 linhas para uma cidade de 730 mil habitantes. Temos 104 linhas e um pouco mais de 300 ônibus para fazer o atendimento dessa população. Em passageiros brutos, a quantidade de passageiros totais, estamos mês aí 4 milhões de passageiros e subindo um pouco mais. Nós transportávamos, antes da pandemia, 300 mil passageiros dia. Hoje a gente está transportando, em média, 220 mil passageiros dia, quando falo dia, dia útil. Tá? Aí tem aqui o passageiro equivalente, que nós dispomos de integração tarifária. Então, nem sempre o que é o total de passageiros, aí temos a integração tarifária. Isso conta, integração tarifária entra as isenções do estudante, do idoso, do PCD, então tudo nessa conta do passageiro equivalente entra isso daí. Então, em maio nós tínhamos 10,9 milhões de receita e chegamos aqui em outubro em 12,8 milhões. Estamos crescendo, subindo o nível de passageiros, de receita de passageiros, mas ainda estamos longe um pouco ainda aquém do que a gente tinha antes da pandemia. E aqui uma demonstração da necessidade de receitas acessórias para complementar o transporte público, para poder manter o transporte público ativo. Nós temos a receita e temos os custos. E sempre vai haver uma diferença, infelizmente, principalmente com a pandemia ela agravou ainda mais esse problema que já vinha se arrastando ao longo dos anos. Então, temos essa diferença de receita. Em outubro, um exemplo, 1,2 milhões praticamente é o déficit, aí, a diferença entre a receita e os custos da operação. Daí a grande importância e necessidade de receitas acessórias para fazer essa complementação, principalmente porque o transporte público ele atende às massas, né? As pessoas com maior necessidade de deslocamento na cidade. Bem, espero não ter estourado o tempo, acho que foi dentro do prazo. Muito obrigado a todos. Não espero não ter ido também muito rápido para não... E qualquer dúvida, estamos à disposição. Almir, muito obrigado, enfim, pela apresentação. Achei que foi excelente para mostrar um caso de uma iniciativa, né, que busca regular e fazer do uso, né, do automóvel nas nossas cidades mais racional e também para fazer, né, a transferência, né, de recursos, né, obtidos por meio dessa regulação para o transporte sustentável, né, para o transporte que de fato atende de forma mais democrática e mais ampla, né, a nossa população nas cidades brasileiras. E você bem enfatizou, né? A gente vem vivendo, né, especialmente para quem está envolvido com planejamento para a gestão do transporte coletivo, um momento crítico, né, enfim, para o setor no Brasil, em função da pandemia, né, um setor que já vinha ao longo dos últimos anos sofrendo, né, enfim, com a perda de passageiros, e que a pandemia veio, de fato, para escancarar esse problema e agravar ainda mais e fazer com que, de fato, as cidades, enfim, e todos que estão envolvidos, né, com esse modo aqui no Brasil tivessem que sentar para discutir uma nova forma, né, de financiar esse serviço que é essencial, né, para o acesso das oportunidades, enfim, especialmente para populações mais vulneráveis nas cidades brasileiras. Então, assim, muito obrigado por trazer esse exemplo. Achei que a apresentação foi ótima e acho que vai dar muito pano para manga para discussão aqui com os participantes, enfim, do webinar. A gente tem mais de
quase 120 pessoas nesse momento participando, uma audiência super legal. Queria dar um aviso rápido para quem está participando, que a gente vai disponibilizar as apresentações ainda essa semana, tá? Para que vocês possam consultar, rever, acessar os dados que o Almir, por exemplo, apresentou, enfim. Então, a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail, tá? E agora a gente vai iniciar, enfim, um momento aqui de plenária para a gente passar, enfim, para o Almir e para a Lorena algumas perguntas que foram encaminhadas pelos participantes. Então, eu vou iniciar o momento aqui de plenária com uma pergunta da Amélia Maria da Costa Silva. E aí, vou trazer aqui para ela. As estratégias, ela direcionou a pergunta para a Lorena nesse momento, tá? As estratégias de gestão de estacionamento são muito boas. Quais cidades brasileiras trabalham com estas políticas com maior sucesso? Lorena, pode falar sobre o tema? Acho que a gente viu um caso aqui que o Almir trouxe, de São José dos Campos, mas, Lorena, fica à vontade para falar um pouco desse tema. Então, algumas cidades no Brasil têm essa mesma tecnologia, né, de zona azul, de estacionamento rotativo, que em si já é uma forma muito bacana de garantir uma utilização dessas vagas mais democrática, né, a partir do momento em que a pessoa não pode deixar lá o carro o dia inteiro parado, e gera, assim, uma receita para o município, mas em todos esses casos, a gente tem um reinvestimento, como é o caso de São José, em que reinveste no transporte público. Essas iniciativas que relacionam, né, essa receita com a melhoria do transporte sustentável ainda são bastante incipientes aqui no Brasil. Um outro exemplo que eu queria dar, além desse que o Almir trouxe tão bem para a gente, é da cidade de Fortaleza. Fortaleza também trabalha com Zona Azul, e lá eles têm uma legislação própria que faz com que tudo que é arrecadado na Zona Azul seja reinvestido em mobilidade por bicicleta. Então, eles estão conseguindo ampliar a malha cicloviária, né, e assim fazendo com que mais pessoas tenham acesso, e também disponibilizar bicicletas compartilhadas que são bancadas pelo município. Então, elas se tornam acessíveis à população, né? Então, tem algumas que são privadas, né, que tem um operador privado, e algumas outras que são financiadas pelo próprio município. Eu acho que esses são os exemplos mais legais, assim, que eu tenho para falar agora. Maravilha, Lorena. Almir, se eventualmente você quiser trazer alguma contribuição também para essa pergunta, fica à vontade, tá? Tranquilo, Igor. Tranquilo. Obrigado. A Lorena trouxe um exemplo. Quando fizemos o benchmark para a criação desse novo contrato, eu brinco até, a primeira concessão de Zona Azul, em 2006, nós tínhamos 15 folhas de edital para fazer a contratação, sendo 5 só a especificação do computador que ia utilizar. Esse último edital foram 150 páginas, de um resultado fruto de um longo estudo, em que Fortaleza também foi utilizada como exemplo dessa destinação do Fundo Municipal de Transporte, na verdade, da Receita para bem interessante, é uma ótima prática e assim, bem incipiente mesmo a utilização desse serviço destinado aos modos ativos de transporte no Brasil. Mas a ideia é começar. Tá certo. Obrigado, Almir. Vou passar, então, para a pergunta da Débora Toledo Gonçalves. Obrigado pelo envio da pergunta, Débora. Também é direcionada para a Lorena, mas, novamente, Almir, se você quiser chamar o microfone para falar, fica à vontade também. Lorena, queria ouvir mais de você sobre como cuidar para que ferramentas de precificação não tenham consequências de exclusão de pessoas pobres. Talvez a palavra gentrificação poderia se encaixar aqui. Existem regiões de São Paulo, por exemplo,
com acesso muito difícil por transporte público, e para elas, conseguir adquirir um carro para acessar o centro é uma forma de melhora de qualidade de vida. Pode falar, Lorena, fica à vontade. Nossa, Débora, muito obrigada por essa pergunta, porque esse é o desafio. É isso. Esse é o grande desafio que a gente tem aqui no Brasil. É claro que existem outras coisas, né, que são diferentes do que a gente observa em outros países, mas como que a gente faz para garantir que a população periférica, porque aqui o nosso subúrbio é diferente do subúrbio da Europa, subúrbio dos Estados Unidos, em que as pessoas com muita grana vão para o subúrbio, enfim. Aqui a população que vive no subúrbio é uma população mais pobre, em geral. Então, como que a gente faz para garantir que essa população não seja mais penalizada para ter essa receita para ser investida no transporte público, né? A gente está desenvolvendo um estudo sobre isso, que provavelmente vai sair no ano que vem, um primeiro estudo, né? A ideia é que a gente faça, enfim, diversos estudos sobre isso, mas uma primeira análise está buscando entender justamente isso, quais são os desafios que esse tipo de política traz para a equidade quando a gente está falando de uma realidade como a nossa, que é de uma segregação socioterritorial tão grande, né? E, assim, tenho conversado com muita gente que estuda o tema, e eu tenho sempre, né, esbarrado nessa mesma questão, e eu quero, assim, né, para trazer alguma contribuição, além de falar que você trouxe o desafio, o grande desafio que a gente está tentando entender o arranjo, né, o melhor arranjo, é um exemplo de uma lei que está tentando ser... Eu vou abrir aqui rapidinho, gente, o documento aqui no meu computador para poder pegar o nome dela. O nome da proposta é CONUSV, Contribuição de Utilização do Sistema Viário. A ideia é que essa contribuição, por exemplo, um pedágio urbano ou uma precificação por congestionamento, ela não seja cobrada de acordo com o horário somente, ela seja cobrada de acordo com o tipo de veículo que está entrando ali, né? Então, se o veículo for um veículo que é muito grande e tem uma potência muito grande também, ele vai pagar R$3. E um veículo 1.0 vai pagar R$1. Então, de alguma forma, você está garantindo que essa galera que tem mais renda vai pagar mais, por inclusive ocupar mais espaço viário. E aqui no caso do Brasil, existem outras medidas que não estão necessariamente ligadas à mobilidade em si, né, como, por exemplo, tarifar IPTU das pessoas mais ricas, né, e conseguir encaminhar isso para a melhoria na mobilidade. Isso é uma coisa que tem aparecido muito nas conversas com os especialistas que eu venho fazendo, e por isso eu acho que é importante falar aqui também. Então, assim, a gente está apresentando algumas medidas que estão ligadas na mobilidade, né? Transporte gerando receita para transporte, mas fora, existem outras estratégias também que a gente pode considerar para melhorar a mobilidade sustentável. Mas agora, assim, é que eu acho que eu posso te falar agora, né, das iniciativas que eu tenho visto, é que eu acho menos capaz de ampliar essa desigualdade é essa que está tramitando, né, que vai ser apresentada no ano que vem, eu acho, no nível federal, né? Maravilha, Lorena. Obrigado pela resposta. Almir, você quer dar alguma contribuição? Não, a Lorena falou tudo. Voto com a relatora. Tá ótimo. Então, vou seguir adiante com mais uma pergunta aqui, da Giovana Deutrédia Martinelli. Obrigado pela pergunta, Giovana. Como resolver acessos técnicos que exigem maior espaço de via e raio de giro, como, por exemplo, caminhão de bombeiros em vias que utilizam estratégias de traffic calming? Giovana, eu acabei de dar uma olhada, enfim, aqui na sua pergunta. Eu acho que talvez ela tenha um pouco um viés um pouco diferente do tema hoje do webinar, tá? Eu acho que eu poderia até direcionar essa pergunta para a Daniele, que é a nossa especialista aqui em infraestrutura de pedestre, para ela te responder mais sobre a questão de desenho viário, enfim, desenho urbano, tá? Então, eu te peço desculpas, mas eu acho que talvez o Almir e a Lorena não consigam, talvez, te
contribuir tanto, enfim, com essa resposta. Vou passar, então, para a pergunta do Lucas Bar, tá? Como trazer, ela é direcionada acho que para o Almir, tá? Almir, como trazer a população para participar do debate da gestão da mobilidade do espaço urbano e vencer a ideia de que o carro é a melhor solução? Como é que foi a experiência de vocês aí em São José dos Campos, ou se isso, eventualmente, ainda é um desafio presente para vocês na implementação de medidas como essa da Zona Azul na cidade? Bem, como a Zona Azul, nós temos um histórico, né? A Zona Azul começou lá em 98. Então, a evolução do estacionamento rotativo, da gestão do estacionamento rotativo, ele não tivemos essa barreira. Todos os processos, novos projetos que vamos implementar na cidade, temos uma estratégia de comunicação muito forte com a população, através de oficinas participativas, audiências públicas, publicidade daquele trabalho e até mesmo reuniões com a comunidade, principalmente a comunidade que vai ser afetada diretamente por essas ações, de qualquer tipo. Estamos para implementar um trabalho de ruas completas na cidade, de urbanismo tático, em uma determinada localidade aqui. Estamos iniciando esse trabalho, só para contextualizar. A exemplo, temos que fazer, o secretário ele deixa muito claro, não vai colocar uma gota de tinta no chão enquanto não conversar com todos a comunidade envolvida no projeto, para fazer esse convencimento, para eles, para mostrar os benefícios. A Zona Azul não é diferente. É feito todo um trabalho, uma divulgação prévia com a população, principalmente quando você vai fazer uma ampliação, e toda a ampliação, por exemplo, nós começamos a Zona Azul, não começamos com 5.000 vagas, ela foi crescendo ao longo dos anos. Começamos com 1.000, 1.100, aí foram progredindo, 1.500, 2.500 vagas, 3.000 vagas, 4.000 vagas, até chegar hoje a 5.100 vagas, 5.130 vagas. E todo esse processo, cada vez que vai fazer uma expansão, primeiro ela é motivada por solicitação da própria população. As pessoas ligam aqui, mandam um e-mail, fazem solicitação, olha, eu gostaria que tivesse estacionamento rotativo na minha rua, aqui na frente do meu comércio, porque o carro fica estacionado o dia inteiro. É o próprio funcionário do comércio que deixa o carro dele o dia todo lá, e os meus clientes não têm para onde parar, eu estou perdendo o cliente. Então, há essa demanda da população, e aí vamos até o local, faz uma conversa com o comércio em geral, não só com aquele que solicitou, mas com os demais comerciantes, faz todo um estudo técnico para poder fazer essa ampliação. Se dependesse da população, hoje nós teríamos pelo menos umas 7.000 vagas. Porque todo mundo pede, todo mundo quer. Eu quero aqui, eu quero ali. Só que tem alguns locais que a gente percebe que ainda não é o momento para isso. Porque tem alguns locais que a gente implantou Zona Azul, que é próximo, principalmente a alguns serviços de saúde, que as pessoas deixavam o carro o dia inteiro e quem ia utilizar o serviço de saúde lá não conseguia estacionar lá, que houve um êxodo, né? Era 50 vagas disponíveis, que para você encontrar 2, 3 vagas, era a coisa mais difícil. Hoje você pode parar uma carreta lá que tem vaga disponível. Porque quem estacionava seu carro lá, ficava o dia inteiro. Chegava às 6 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Então, assim, é gradativo. A gente pensa grande, mas sempre começa pequeno. E passo a passo para fazer essa extensão. E sempre dialogando com a população. É transparência no processo. Quando você trabalha de maneira transparente, a população sempre aceita da melhor maneira, e entende, e acaba comprando a ideia. Interessante, assim, Almir, porque acho que em muitos casos que a gente tem até de regulação de espaços de estacionamento na via aqui no Brasil, a gente vê, às vezes, muitos relatos de reações negativas, né? Enfim, por parte de grupos, né, de atores, enfim, nas cidades, e o que você está trazendo é que, para boa parte da população, a percepção é bastante positiva, né? Até como uma forma, de certa forma, de ordenar o estacionamento nas vias, né? Enfim, da cidade, nas vias que essas pessoas estão
residindo ou desenvolve algum tipo de atividade comercial. Eu acho que isso é um relato bem interessante e pode ser utilizado como um exemplo para outras cidades que ainda estão com receio, né, de iniciar esse processo, né, em função da recepção, né, enfim, dessas medidas. E você falou a palavra fundamental, transparência, né? Eu acho que comunicação e transparência são fundamentais para legitimar e acho que para trazer também a população para o lado, né? A gente costuma falar assim, o não eu já tenho, então por que que eu vou ter medo de conversar com a população? Eu não tenho que ter medo de conversar com a população. Eu tenho que trazer a população. Tanto é que nós temos o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana aqui, que tem efetivo em todas as ações que nós vamos fazer, qualquer novo projeto, a gente sempre apresenta para o Conselho Municipal de Transportes e que ele é um representante da comunidade, né? Interessante. Uma pergunta rápida também sobre o programa de vocês. Vocês têm tido muito problema em relação a vandalismo nos equipamentos do sistema da Zona Azul? Como é que vocês vêm lidando com isso? Acho que tem alguns participantes que estão curiosos em relação a esse detalhe da manutenção e da operação do sistema, né? Principalmente falando dos totens de autoatendimento, os chamados parquímetros, tem um problema de vandalismo, sim. Além deles sofrer com problemas de intempéries, né? Principalmente na época da chuva, agora vamos entrar no verão, é um Deus nos acuda, né? Que aqui na cidade, aqui em José dos Campos, quando chove, torce a esponja, né? Não é só aquela garoa. Então, principalmente por parte dos flanelinhas. Essa figura icônica do estacionamento, ele é mestre muitas vezes em praticar o vandalismo. É moeda com chiclete, é pedaço de palito ali. Só que todos os equipamentos nossos, utilizados pelas empresas, eles são monitorados pelo sistema de retaguarda. Então, toda vez que há um ato de vandalismo, é detectado imediatamente pelo sistema. E esse monitoramento ele é feito online, né? Nós temos um centro de controle operacional e a empresa ela tem um sistema, um centro de controle operacional que é o retaguarda aí para a equipe de campo de manutenção. Aí acusa no sistema que o equipamento está com defeito, imediatamente vai até o local. Nesses locais onde há reincidência de vandalismo, aí a gente faz uma tratativa já com as forças de segurança, a guarda municipal e até um diálogo com a figura icônica lá, o flanelinha, que acaba praticando esse vandalismo. Com isso, a gente consegue esse trabalho ostensivo na parte da manutenção, de detectar o problema e de fazer rapidamente a manutenção do equipamento. A gente vence pelo cansaço. Ele acaba desistindo da ideia de dar essa continuidade de vandalismo e, ao mesmo tempo, o ostensivo da parte de segurança pública também. Tem que ser uma parceria. Ótimo, tá certo. Obrigado por trazer esses detalhes assim da implementação do programa, que eu acho que são importantes assim compartilhar, né? A gente tem várias perguntas sobre alguns pequenos detalhes e impactos também do programa. Vou tentar mesclar elas para você, Almir. E Lorena também, se quiser também contribuir, também comentar, fica à vontade, tá? Uma pergunta da Flávia Ulian, ela fala assim sobre o valor, né? Se eventualmente o valor de R$ 2 na Zona Azul não seria muito pouco para não incentivar o uso do automóvel. E aí, associado a isso, a gente tem outras perguntas. Por exemplo, o Pantanal Witzel fala: Almir, você acredita que as pessoas começaram a usar mais bicicleta por conta da pandemia e desses tipos de programa da Zona Azul? E você pode falar um pouco da experiência de São José, se isso foi observado? Se existe, o Adelino Cécio pergunta se existe muita inadimplência, enfim. A gente tem uma série aqui de dúvidas bem específicas sobre o programa, se você puder dar uma pincelada, seria ótimo. Vamos lá, os R$ 2. Flávia, eu também acho que é pouco. Dependesse dos colegas aqui, a gente tinha colocado a R$ 5 a hora. Só que o que acontece? A própria Lorena fez
na apresentação dela, citou. Não pode ser muito caro para nos incentivar e também não pode ser muito barato. O que a gente fez antes? Pelo reajuste dos índices de IPCA, de inflação, teria que ser pelo menos R$ 2,32. Então, a gente chegou a cogitar R$ 2,50 inicialmente. Só que daí sempre tem a decisão, também tem a parte política da história, né? Que você, na hora do impacto, né? Poxa, durante quase 10 anos sem reajuste, você vai ter um reajuste de dobrar os valores, né? Mas também foi feito um benchmark com o valor cobrado pelos estacionamentos privados, principalmente na região onde tem a Zona Azul, quanto que eles cobravam. Aí a gente teve uma parceria com a Associação do Comércio, a ACI da cidade, e que muito parceira, fez uma pesquisa de mercado com os estacionamentos privados da cidade, quantificando a quantidade de vagas que eles têm disponíveis e o valor que eram cobrado deles, por eles. Então, em média, era R$ 3,50 a hora do estacionamento, R$3, entre R$3 e R$3,50. Esse valor médio do que o estacionamento privado cobrava à época, isso em 2019, antes da pandemia. Então, a gente não podia ter um valor acima desse valor médio do mercado. Também não poderia ficar muito abaixo. Então, inicialmente, a gente colocou R$2 para não causar tanto impacto. Lembrando que a gente implantou a nova Zona Azul em setembro de 2019, às vésperas da eleição municipal. Então, a gente teve todo um impacto disso, que também acaba pesando na hora de você fazer essa implantação, tem toda a estratégia, foi gradual, a gente não conseguiu implantar 100% das vagas num único momento, a gente foi gradativamente, são 10 áreas que a gente tem, foi implantando essas 10 áreas. Tá? Com os R$2 é pouco, mas aí a gente já preveu um reajuste, uma política de reajuste tarifário anual, conforme os valores, a correção do IPCA. A outra pergunta foi com relação a se usavam mais bicicletas durante a pandemia, se teve. Nós tivemos uma queda significativa do uso do estacionamento rotativo, uma queda bem significativa, por conta dos comércios que abre comércio, fecha comércio, agora pode, agora não pode, esse pode, aquele não pode. Enfim, foi um Deus nos acuda. Muitos tipos de comércio não sobreviveram à pandemia e os proprietários desse comércio acabaram migrando para outro tipo de comércio. Então, houve um impacto. Se houve o aumento de uso da bicicleta, a gente não consegue dimensionar. Houve muito aumento de viagens por motocicleta, que é os deliveries, né? Não que a frota nossa aumentou significativamente, não houve esse aumento significativo de novas motocicletas, de veículos zero sendo adquiridos, mas a quantidade de viagens é perceptível. Isso daí. Até os números de acidentes acabaram também se revertendo nisso daí, né? E números de sinistros de trânsito. Com relação à inadimplência, que é as pessoas respeitarem o pagamento da tarifa, estacionar o seu carro e ir lá pagar direitinho a tarifa. Em São José dos Campos, nós não temos algumas políticas que algumas outras cidades adotam, que é assim, se você for flagrado sem o ticket, você pode ir lá depois, paga 10 tickets e está tudo liberado, não tem multa. Não tem isso aqui em São José dos Campos. Estacionou, coloca ticket. Se for flagrado sem ticket, é multa. É simples. Aí, com isso, nós temos os veículos elétricos. Um veículo elétrico, para vocês terem uma ideia, ele consegue monitorar, né, fiscalizar 30 veículos por minuto. Ele transita a uma velocidade de 30 km por hora e consegue registrar e consultar no sistema, captar 30 placas de 30 veículos diferentes e consultar no sistema se ele está com ticket ou não. Isso causa uma efetividade na fiscalização e, consequentemente, um maior respeito do sistema. Tivemos uma pequena dificuldade ao longo desse ano, porque houve uma decisão do CONTRAN, né, do DENATRAN, em não enviar as notificações. E isso prejudicou bastante a fiscalização.
Agora que estamos voltando a enviar as notificações, então a gente percebe que aumentou a taxa de respeito ao sistema. Então, tem uma taxa, atualmente é 40%. Maravilha, obrigado. Ficou alguma Tá, coisa de fora? não, não, foram essas as perguntas, acho que você respondeu todas. E aí vou trazer uma pergunta que eu primeiro gostaria de talvez de ouvir um pouco a Lorena, mas que você também pode ficar à vontade para dar uma contribuição. E eu acho que é o seguinte, é uma pergunta do Osmar José Filho, onde ele inicia a pergunta falando um pouco sobre a dificuldade em certas circunstâncias de contar com comprometimento de gestores públicos com medidas que venham a trazer uma regulação, um uso mais racional do automóvel nas nossas cidades e que também tratem, por exemplo, o transporte coletivo como modo prioritário, né? Inclusive do ponto de vista da destinação de recursos públicos. Então ele pergunta, e aí queria ver um pouco de vocês, se existem medidas que podem ser tomadas para que gestões municipais tenham de fato comprometimento, né, com o uso racional do automóvel e a promoção do transporte sustentável, né, especialmente o transporte coletivo, nas nossas cidades. E aí queria ouvir um pouco a Lorena e a Almir também, fica à vontade se quiser contribuir com a questão. Assim. Isso é um desafio político, né? Eu acho que não é nem só a questão dos gestores, assim, eu acho que tem algumas dinâmicas, né, bem específicas, assim, que muitas vezes dificultam a implementação de certas medidas dessa natureza. Mas me parece que uma ferramenta, né, não sei se poderia chamar de ferramenta, que pode ser criada é um fundo específico para a mobilidade, né, onde toda a receita ali necessariamente vai ser direcionada para melhorias no transporte público. Então, você já sabe de onde está vindo esse recurso e aonde esse recurso necessariamente vai ser alocado, né? Porque quando a gente tem exemplos de cidades que botam tudo no tesouro, né? Vai tudo para o mesmo lugar que distribui para educação, saúde. E assim, a gente tem que ter em mente que transporte é um direito social. Então, assim, eu estou muito de acordo com essa pergunta, Osmar, acho que você foi, assim, cirúrgico na sua colocação. Acho que essa questão política é um super desafio, até porque tem a questão da descontinuidade política, e algumas dessas medidas são medidas que podem ter uma reação muito ruim da população, então tem, né, gestores que vão falar, eu não vou fazer isso, não na minha gestão, porque senão eu não vou me eleger de novo, enfim, é um desafio muito grande mesmo, mas me parece que tendo um fundo, né, pode ser uma forma da gente saber de onde está vindo o recurso e quanto a gente tem para investir, né? Quer contribuir com esse tema, Almir? Sim, realmente, o fundo, a gente ouve muitos municípios falarem que não tem, né, muitos desses recursos oriundos aí do transporte, zona azul, em geral, ligados à mobilidade urbana, não são direcionados a um fundo municipal de transporte. Isso é complicado, difícil de você depois justificar mesmo como que você aplica, né? Sendo que cai lá no Tesouro. É o princípio, é o mínimo que um município que queira iniciar esse trabalho e ter esse comprometimento com a mobilidade urbana é a criação do Fundo Municipal de Transportes. Mas também existe a questão da política, a mobilidade urbana tem que ser política de governo, tem que ser política de governo, tem que fazer parte da política de governo, enxergar dessa maneira, como também prioridade, né? Nós temos a felicidade aqui do atual prefeito e outros e um dos outros prefeitos que foram dessa história de São José, desde a municipalização do trânsito em 1997,
tivemos 2 prefeitos com mandato por 8 anos, né, cada um deles, ou seja, por 16 anos tivemos prefeitos que foram secretários de transporte, né? E então eles têm uma visão de mobilidade urbana e da importância que ela tem. Então daí não tem o peso político. Existe o peso político na decisão, mas ele não é supremo nisso. Existe essa importância. E quando você tem o governante, quando tem a gestão pública que trata a mobilidade urbana como política de governo, né, que é necessário à comunidade, necessário à população, a população entende qualquer alteração que você vai fazer. Ela dá credibilidade a você, porque ela sabe que é necessário, né? Ela sabe que se você está fazendo aquela alteração, se você está sugerindo, ela vê a importância e compra a ideia também, né? E dá credibilidade a ela. Por isso que no processo de tudo isso, nessa construção, a transparência ela é sempre muito importante. Se não houver esse comprometimento de criar a mobilidade urbana como política de governo, não evolui. Maravilha. Obrigado, Almir, pela contribuição. A gente recebeu aqui mais uma última pergunta, que eu vou tratar como pergunta final, para que a gente já está aí no limite do nosso tempo, que é o seguinte, e acho que a gente pode também direcionar para vocês dois, que é do Lúcio Fujimoto. E o Lúcio ele fala sobre a questão assim, de como a pandemia, né, interferiu, né, nos parâmetros, nos padrões de uso do solo nas nossas cidades, bem como nos padrões de mobilidade, né, como, de certa forma, em alguns casos, reduziu a utilização de alguns modos, né, como eventualmente até o transporte coletivo, e, em muitos casos, incentivou outros, como a própria utilização de modos ativos, né, em alguns casos, né, como o uso da bicicleta como uma alternativa saudável, enfim, que pode ser utilizada. E ele queria entender a percepção de vocês, em alguns casos, né, a opinião em substituir as vagas de zona azul por parklets ou vagas de bicicletas em áreas comerciais onde a zona azul é mais efetiva. Vocês acham que existe essa possibilidade, mesmo em áreas onde, eventualmente, a zona azul está sendo implementada de forma eficiente, inclusive ajudando a arrecadar recursos, né, para investimento em transporte sustentável, se pode ser uma alternativa, eventualmente, ainda mais para estimular o transporte sustentável, substituir pelo menos parte dessas vagas por parklets, né, que são infraestruturas que podem acomodar espaços de convivência e também estacionamento de bicicleta, né, que é um tipo de infraestrutura fundamental, né, enfim, para estimular, inclusive, que as pessoas utilizem, né, a bicicleta nas cidades, porque se não tiver onde parar com segurança, muitas pessoas também acabam não utilizando a sua bicicleta, né, para sair e fazer viagens cotidianas. Queria ouvir a Lorena e a Almir também, se quiser falar um pouco, considerando a experiência de São José, fica à vontade também. Eu me perdi um pouco no começo, mas com relação ao impacto da pandemia, né, eu acho que a gente pode destacar essa questão da mobilidade ativa, sim, que foi uma coisa que foi vista no mundo inteiro, mas a gente não pode esquecer que muitas distâncias, em muitas cidades do Brasil, são um pouco complicadas de serem feitas todos os dias de bicicleta. Então, a integração com o transporte público é muito importante. Só que durante a pandemia, né, por conta dessa questão da receita, né, do financiamento do transporte público, os ajustes que foram feitos diminuíram muito a oferta de transporte público e isso submeteu a população que depende desses modos a situações muito muito tristes, assim, né? Muito desrespeitosas até, eu diria. E eu acho que a gente não tem como pensar uma coisa sem pensar outra, sabe? A gente pega, às vezes, um exemplo assim, Paris de 15 minutos, tudo está ali a 15 minutos. É uma ideia boa? É uma ideia ótima, mas é uma ideia que a gente precisa pensar como que a gente pode discutir isso aqui, né? Quando a gente tem distâncias de 20, 30 quilômetros, para a pessoa ir e voltar todos os dias, sabe? E eu acho que a pandemia escancarou isso.
assim, né? Como o Yuri já falou, a pandemia escancarou a desigualdade de uma forma muito, muito grande, assim. E com relação ao uso da vaga para parklet e infraestrutura de estacionamento de bicicleta ou de bicicleta compartilhada, eu acho o seguinte, quando você põe um parklet, quantas vagas você está tirando, né? Vamos supor que você tire 2 vagas. Quantas pessoas vão usufruir daquilo ali cotidianamente, diariamente, se você coloca uma infraestrutura que ajude o comércio, que as pessoas possam se reunir para conversar? Então, assim, a minha provocação, até para o Almir, né, que está muito mais envolvido nisso do que eu, é pensar que, às vezes, a quantidade de vagas que precisa ser retirada para poder fazer essas infraestruturas é muito pequena, perto do benefício que elas poderiam trazer. Então, assim, é óbvio que precisa estudar caso a caso, precisa entender como, né, fazer isso sem prejudicar nem um lado nem outro, mas eu acredito que seja possível, sim. Lorena, eu vou falar para você que a gente já fez essas doideiras aqui já. Um exemplo é a rua Coronel José Monteiro, que é o modelo de rua completa aqui. À época, o estacionamento rotativo tinha um parquímetro ali e a empresa gestora do estacionamento rotativo falou assim, vocês vão tirar o equipamento que mais fatura no sistema, é o que mais arrecada? Assim, vamos tirar o equipamento que mais arrecada. Agora vai ser outro equipamento que mais arrecada. Retiramos, acho que umas 30 vagas da rua Coronel José Monteiro, fizemos um modelo de rua completa, sem estacionamento nenhum, aí só uma via de passagem, que o veículo acaba tendo que passar a 30 por hora ali, vários parklets, ombrelones, cedemos os ombrelones ao comércio, que eles que fazem eles são tutores dos ombrelones que eles colocam ali, então já fizemos isso e vamos fazer novamente, né? Já está previsto no centro lá tirar mais umas, acho que 50 vagas lá para fazer novamente, replicar esse projeto do vias completas, ruas completas, e no principal corredor do centro da cidade. Novamente a gente vai ouvir do gestor da empresa que faz a concessão, que opera a Zona Azul, falando, vocês vão tirar tudo isso de vaga? Vamos tirar tudo isso de vaga. Mas por que a gente vai tirar isso? Quando foi feito o edital, a gente deixou lá muito claro, né? Regra do jogo. Olha, em determinado momento, por questões do projeto, para beneficiar a parte de mobilidade, modos ativos, deixa tudo para lá. A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Mobilidade, poderá retirar vagas da área de estacionamento vegetativo para esse fim. Aí ele já veio sabendo que a gente poderia tirar uma parte dessas vagas. Então, existe o convencimento do comerciante, um exemplo, que existe uma certa resistência. A gente imaginou que teria. E, na verdade, principalmente na área central, não houve resistência nenhuma, muito pelo contrário, houve até um incentivo por ele, você não devia nem passar carro, era só pedestre por mim aqui. Porque a parte mais valorizada do centro da cidade é o calçadão, onde não passa carro nenhum, somente pedestre. Então, por eles, a gente transformaria o centro inteiro em calçadão e só ficaria a área de estacionamento no entorno do centro. Então, a gente já fez isso, vamos replicar agora, a intenção que até 2024 a gente consiga fazer novamente na rua 15 de novembro. Se vocês digitarem Rua Coronel José Monteiro, São José dos Campos, e ver as imagens no Street View lá, vocês vão ver o antes e depois, acho que aparece até durante as obras, a bagunça que a gente fez lá. Isso às vésperas do Natal, do fim do ano. Imagina a correria que foi, né, junto ao comércio. E é possível, é possível. Tem muitos projetos, nós estamos aí pelo menos uns 3 projetos para fazer supressões de vagas na área de estacionamento rotativo, alguns para fazer acesso, melhorias de acesso ao transporte público e outros para fazer parklets mesmo. Maravilha, Almir. Excelente, enfim, esse depoimento. Acho que inspirador assim, para várias cidades que ainda pensam que isso é loucura, que isso não existe. Mas, na verdade, isso está sendo feito, né? E está sendo bem recebido pelas pessoas na medida em que elas veem, né, de fato, os benefícios concretos, né,
para a vida cotidiana, inclusive para o comércio, né? Que em alguns casos tem sido muito reativo, às vezes, né? Retirada de vagas em vias públicas, né? Em função desse mito de que isso vai afugentar os clientes e coisas do tipo, que não se verifica na realidade, né? Pessoal, infelizmente, acho que a conversa foi super interessante. Eu gostaria de ficar mais, mas a gente já passou um pouco do nosso horário. Vou seguir aqui para o encerramento, enfim, do nosso webinar. Queria agradecer muito o Almir pela presença, o aceite do convite. A apresentação foi excelente. Obrigado pela contribuição. A Lorena também, minha colega no ITDP, excelente apresentação. Foi muito legal a plenária aqui também, esse momento de discussão. Queria fazer alguns avisos rápidos, tá? Esse webinar ele vai ficar disponível na página do YouTube do ITDP, então, se vocês quiserem rever o webinar, ele vai estar para quem quiser acessar o conteúdo no nosso canal no YouTube. A gente também vai disponibilizar a apresentação por e-mail essa semana para vocês, também para vocês consultarem os dados que foram apresentados. A gente vai fazer uma pesquisa, né? A equipe, eu estou vendo até que a nossa equipe já está compartilhando com vocês o link para a pesquisa, para avaliação, né, da percepção de vocês sobre o evento, a atividade. Por favor, respondam à pesquisa, para nós é muito importante a avaliação de vocês, o feedback, para que a gente possa estar aprimorando, né, o nosso formato de webinar que a gente vem oferecendo na Mobile Campus. E para os nossos estudantes que, enfim, que ainda estão realizando os cursos na segunda turma de 2021, que vai ser encerrada no dia 19 de dezembro, não deixem de finalizar os cursos e emitir o seu certificado. No próximo ano, a gente vai realizar novos webinars como esse, com parceiros do ITDP, da Mobile Campus. Esse aqui foi o único webinar que foi aberto, né? A gente vai promover novos webinars no ano que vem, exclusivos para a nossa rede de estudantes, de ex-estudantes certificados. Então, não perca a chance de emitir o seu certificado, acessar de forma permanente a nossa plataforma e poder participar de atividades como essa em 2022. E vou aproveitar um pouco esse evento aqui também para trazer algumas novidades, um pouco já antecipar 2022. A gente está vindo para o próximo ano com novos conteúdos exclusivos, né, nos nossos cursos da Mobile Campus. A gente vai ter novos módulos, a gente vai ter um módulo específico sobre eletromobilidade e também sobre gênero, raça e mobilidade nos nossos cursos. É um conteúdo super interessante, super relevante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente também, pela primeira vez, vai passar a oferecer cursos exclusivos para a nossa rede de ex-estudantes certificados, de alunos, ou seja, só quem emitiu seu certificado vai poder ter acesso a esses novos cursos, que são cursos que complementam os cursos, digamos assim, do nosso ciclo básico da Mobile Campus. A gente vai começar a divulgar essas novidades a partir do início do ano que vem, então fiquem atentos e não deixem de emitir, enfim, os seus certificados. E a gente também vai começar a realizar atividades para o reconhecimento e apoio a iniciativas que estão sendo implementadas pela nossa rede de estudantes e de alunos da Mobile Campus, inclusive apoiando a divulgação e também possivelmente envolvendo algumas premiações para parte dessas iniciativas do poder público, da sociedade civil, da academia e iniciativa privada. A gente ainda está fechando essa proposta, mas a gente vai ter uma novidade nesse sentido no próximo ano, então fiquem atentos. E, de resto, pessoal, como é o último momento de interação, queria desejar um bom final de ano para todos, né? A gente sabe que esses últimos anos têm sido anos difíceis, extremamente desafiadores, não só do ponto de vista da mobilidade urbana, mas também pessoal para todos vocês. Então, em nome do ITDP, da equipe envolvida na Mobile Campus, a gente gostaria de desejar um bom final de ano e espero que a gente possa estar junto, em contato, levando a agenda para frente em 2022 também. Então, bom final de ano, comemorem bastante, descansem também, se possível, e a gente espera ver vocês todos em 2022, tá bem? Forte abraço, obrigado, Almir, e obrigado, Lorena, também, tá? Valeu, obrigado a todos. Lorena, muito obrigado pela apresentação. Vou já copiar muita coisa de lá. Pode ter certeza que bons exemplos ali
podem esperar que São José vai estar aplicando aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí à disposição. Eu queria dizer que eu vou incluir, né, como eu já tinha te falado em off, São José nos estudos que eu estou fazendo, porque realmente, assim, é uma boa prática incrível. Parabéns, assim. E quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que participou, interagiu. Muito, muito, muito obrigada, gente. Bom final de ano também. Um abraço e até logo. Um abraço a todos. Tchau.